Bem-vindos para mais um episódio do Aluparts Podcast. E hoje tenho a honra de receber mais uma vez um grande amigo. Esse amigo, ele é arquiteto, especialista em patologia das esquadrias e das fachadas de vidro, assim como eu. Com o passar da sua carreira, ele foi cada vez mais se desenvolvendo nessa modalidade e hoje a gente tem aqui para falar um pouco sobre as fachadas de vidro, esse grande especialista que tem muito assunto, muita coisa para nos ensinar sobre a saúde e principalmente sobre as doenças das fachadas. Então, meu amigo Henrique do Vale, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Aluparts Podcast. Primeiro é uma honra a gente estar aqui, né? Estar com vocês. A gente sabe que a gente conhece vocês de uma longa data, desde o pai, né? Que foi uma grande referência. Há mais de 20 anos, né? Há mais de 20 anos, né? Fiz muita obra com seu pai, ainda como serralheiro, né? Tive a honra, né, de trabalhar com vocês. E estar aqui vai ser uma alegria a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso muito bom. Aprendizado. Você é arquiteto, né? Assim como eu. Acho que nós somos os únicos aí no mercado, na indústria de esquadrias, que ao invés de serem engenheiros, nós somos arquitetos. A gente fugiu um pouco dos cálculos, né? Eu amo cálculo, eu gosto, né? Até fiz um pouco de engenharia mecânica, mas eu tenho uma paixão por desenho, pela estética, pela história, né? Eu acho que são disciplinas que se complementam. Com certeza. E o bacana é você também ter essa diversidade, né? A gente tem o olhar, no nosso escritório tem engenheiros mecânicos, né? A gente tem uma equipe multidisciplinar e arquitetos, porque além do olhar estrutural, né, e funcional para atender às normas, a gente também tem aquele olhar estético, né? E é importante também. Com certeza. Não que isso... Principalmente para as fachadas. Com certeza. É uma coisa... você vai modular uma fachada, né? Então, tem que ter uma modulação que deixe o nosso campo de visão livre. Então, esse olhar também é importante, que vem do arquiteto, né? De não ferir a obra de arte, que é uma edificação, né? Afinal de contas, é o sonho de alguém que vai ser realizado. Exatamente. Né? Eu sempre falo que o arquiteto, ele é muito criativo, ele sonha muito, né? E cabe aos engenheiros colocar em prática todos os sonhos dos arquitetos. E cabe aos consultores de esquadrias tornar o sonho dos arquitetos em projetos execuíveis de fachada ou de outros sistemas. Muito bom. Com certeza. Mas conta pra gente, você se formou na faculdade, arquitetura? A minha trajetória, assim, vou tentar ser bem breve. Eu comecei em 96 na SP Vidros, lá em São Caetano, que é uma empresa também bem antiga, né? Hoje acho que ela tem mais de 60 anos. Depois de 1 ano e meio que eu estava trabalhando lá, aconteceu um fato, aquelas coincidências da vida, né? A minha mãe era uma executiva de uma multinacional, e o meu padrasto também, e eles se desligaram dessas companhias e eu estava num momento cheio de energia, né? Jovem, e a gente estava capitalizado na época, né? Por parte dos pais, e falou, vamos montar uma empresa que eu acho interessante, né? O Raul já era da construção civil, né? Ele é engenheiro. Seu Raul, um grande abraço para o seu Raul e a dona Solange. Ela é economista, né? E a gente se juntou, e junto com a minha esposa, né? A Andrea. A Andrea da área de administração, e a gente montou a Cosbin na época, né? Foi uma empresa que cresceu rápido. Que hoje é uma empresa já de quantos anos? Acho que 27, se eu não me engano. 27 anos, uma indústria de esquadrias, a Cosbien, ativa ainda no mercado. Está ativa com eles, né? Eu me desliguei de lá depois de 14 anos que eu fiquei lá com eles. E montei a Superiore, porque na época eu tinha 2 saídas. Ou voltava a fabricar, porque eu só sei fazer isso, né? Foi meu segundo emprego. Você abriu uma outra fábrica de esquadrias ou ia para uma parte técnica? Aí como eu acabei fazendo arquitetura no meio do caminho, né? Eu gosto de projetar, de desenhar, de estudar o assunto. Sou bem estudioso. Aí eu acabei
montando a Superiore, né? Que foi uma história muito bacana, porque eu não trabalhei como consultor, né? Não tive essa oportunidade, porque a maioria das consultorias acabaram vindo ou da Aluparts, ou da... Olha que bacana a história, né? Ou do Mário Newton, né? Então, eu não tive essa oportunidade. Você não passou por um outro escritório de consultoria. Você logo abriu o seu próprio escritório. Eu percebi que eu tinha mais ou menos o perfil. Eu fui recebendo feedback dos próprios clientes. Eu fui fazer uma obra uma vez para a JHSF e ele falou, pô, você tem um perfil de consultor. Eu falei, você acha? Ele falou, acho. Aí, logo que eu me desliguei, né, que eu avisei eles, estou me desligando, tal, aí já surgiu uma oportunidade, eu comecei já a fazer uns projetinhos, mas bem devagarinho e tal. Fui me aprofundando nas normas, né, porque o consultor, afinal de contas, tem que andar lado a lado com norma. Sim. A parte de cálculo, como a gente já fazia obras de alta performance, eu já estava mais ou menos inteirado, pelo menos aquele basicão, né? Viga B apoiada, múltiplo apoios, apoiado engastado, essas coisas a gente já fazia, né? Já tinha conhecimento de cálculos também? Sim, esses básicos, né? Que a gente usa no dia a dia, que depois, mais pra frente, eu fui descobrir que não era tão básico assim, né? Porque tem muita gente que tem sede de aprender essas coisas, tal. Eu recebo mensagem direta, como é que faz para calcular? Como é que faz para isso, para aquilo? Né? E não é tão simples assim, né? Os ventos, né? Que são... Que é uma disciplina... Que é nosso maior desafio? O maior desafio. Depois o desafio das fachadas sempre são os ventos. Os ventos são... Aliás, é um assunto que depois eu quero vamos abordar. E aí eu consegui uma construtora que confiou na gente. E deu a primeira oportunidade. Deu a primeira oportunidade. E assim, eles confiaram tanto. Eu fechei 10 obras com eles numa patacada só. É nesse momento, então, você sai de uma indústria de esquadrias e se lança no mercado como um consultor de esquadria, oferecendo para as construtoras, para as incorporadoras, até mesmo para indústrias de esquadrias, para os arquitetos, projetos de fachadas, de esquadrias, projetos conceituais. Então, qual é o papel do consultor na indústria de esquadrias? Calcular, especificar, projetar em detalhe as fachadas, né, as esquadrias que são projetadas pelo escritório de arquitetura. Então, o escritório, ele determina o layout, o jeitão da fachada, o jeitão da esquadria, se ele quer uma esquadria de correr, se ele quer um maxinhar, se o vidro tem 2 metros de altura, se tem 3 metros, enfim. E cabem aos consultores de esquadrias tornar esses projetos execuíveis. Então, dimensionamento de perfis, de vidros, de componentes, cálculos estruturais. Exatamente. Enfim, é de extrema responsabilidade, super importante. Mega importante. Eu até falo para as construtoras, assim, né? Que é 80% da nossa carteira acaba sendo construtora. Pelo menos para nós. Você fazer uma esquadria de alta performance, né? Para prédio, vertical, e seja horizontal, vertical, sem um projeto é loucura. É loucura. Sim, hoje eu diria para você que isso é um bom recado, né? Exatamente, ó. Você construtora, pequena, média, grande construtora. É mais normal as grandes construtoras adotarem sempre os projetos de esquadrias. Mas você, pequena construtora ou média, que está acostumado a ir direto, contratar o fabricante de esquadria, fica a dica. A receita que a gente usa hoje, né? Lógico, eu comecei há 14 anos atrás, né? Eu tenho 29 anos de esquadria. Olha só, temos um especialista aqui com 29 anos de esquadrias. Você praticamente nasceu nas esquadrias. Foi meu segundo emprego importante, assim, né? Que a gente... eu adorei, assim, ficar... Eu falo que o alumínio entra na veia, né? Como eu. Na verdade, a Aluparts foi meu único emprego na minha vida inteira. Cara, que legal, que bacana, e né? E tenho orgulho disso. Especialista, né? A gente acaba... A vida nos capacita para isso. Como eu era aquele chucrão, né, que ficava tocando obra, né, eu tocava as obras da Cosbien, eu que fazia medição, né, física, né, e etc. Eu ficava mais na parte operacional
E depois, quando eu fui fazer que eu me despedi lá e acabei montando a Superiore, nós percebemos que faltava muita teoria. Porque a gente era mais prático, né? Que essa é a vida do serralheiro, né? Ele fecha a obra, no dia seguinte ele fica feliz, aí no dia seguinte ele está angustiado que ele tem prazo para entregar a preocupação contramarco. com o chão de fábrica apenas, né? Processos de gestão, autoconhecimento. E a obra fica normalmente demora muito para fechar, né? E aí ela já precisa do contramarco rápido, ou ela precisa já começar as ancoragens, enfim. Então a gente está sempre correndo atrás de prazo quando você é serralheiro. Quando a gente faz a parte de projetos, né, a gente consegue ter um tempo hábil para pensar melhor, planejar melhor essa esquadria, né? E quando a gente faz esquadria, nós estamos falando de pele de vidro, nós estamos falando de uma janela de correio, um maxillar, uma porta, pensando em todas as esferas, né? Na questão econômica, né? Hoje todo mundo está interessado em quanto que vai custar, né? Na questão dos ventos, na estanqueidade, que hoje é um tema que eu diria que merece ser destacado, né? A estanqueidade hoje é o vilão. A gente vai falar bastante nesse podcast sobre problemas de estanqueidade. Esse eu acho que é o grande vilão. Se tivesse que... Eu fiz uma pesquisa com algumas construtoras, e construtoras grandes, e falei, qual o maior problema que vocês têm? A maior queixa. Em obras. Nem direcionei a pergunta para a esquadria. Ele falou, hidrossanitário é number one. E segundo, esquadrias. Vazamento e ajuste de fechadura e fecho. Fecho concha normal, né? Que sempre tá soltando. Que seria funcionamento. Funcionamento. Essa é a maior queixa que as construtoras têm. Interessante. E eu tive a oportunidade de pegar muitas obras, né? A consultoria a gente faz a parte de projetos e essa parte de fiscalização, fábrica e obra, e alguns relatórios e até perícias, né? A gente entra até como auxiliar de alguns peritos. Assistente técnico, né? De perícia. E a gente percebe mesmo que o que está acontecendo nas obras. O pessoal... os donos das fábricas não estão acompanhando as obras. A questão da fiscalização. Então, nós temos as esquadrias, que elas são estruturas de extrema importância para a fachada de qualquer edificação, seja um shopping, seja um hospital, seja um edifício comercial, um residencial. E hoje em dia, elas têm se mostrado cada vez mais problemáticas. Ou seja, as fachadas elas não estão tendo a durabilidade a qual elas muitas vezes foram projetadas. Afinal, a gente tem a norma de desempenho, a 15575, que fala que a durabilidade mínima das envoltórias, das fachadas externas, a mínima teria que ser 20 anos. E muitas fachadas não chegam nem na metade disso. O que você fala para a gente? Por que as fachadas de vidro não estão durando? Olha... A nossa ótica, né, pelo menos dentro do nosso universo, né, a gente tem hoje já catalogadas entre projetos, fiscalização e ensaios, mais de 800 obras. É um número bem expressivo. A gente tem, lógico, uma empresa de consultoria não executa, então ela consegue fazer um montante grande de trabalhos, porque é feito dentro... só de uma operação. Hoje você está muito mais em inspecionar e testar ou projetar fachadas novas? As duas coisas. As duas coisas, ainda é dividido? É bem dividido. Na verdade, eu faço mais projetos do que ensaios. Apesar que eu divulgo mais os ensaios do que projetos. Porque, na verdade, que você vai divulgar os projetos... pelo menos nas mídias sociais, é meio difícil, né, de você... Não tem tanto impacto, não tem tanto interesse, né, do público, Mas eu tenho 60 obras em andamento hoje. Olha... A gente tem um número expressivo. 60 obras novas que você está desenvolvendo o projeto das esquadrias como consultor. Elas estão ativas lá no nosso escritório. E vai entrando 2, 3, 4, 5 obras. Então, eu faço um ensaio a cada 2 dias, mais ou menos. Né? A gente entra um ensaio, a gente atende rápido aí o mercado. Eu faço um ensaio de estanqueidade. Aí tenho 3 tipos de ensaio para esse. Eu tenho de jateamento, diferença de pressão e o dinâmico, que a gente tem aquele motorzinho de avião. Você vai contar pra gente, eu quero aprender um pouco mais sobre esses testes. Aí eu faço também o de guarda-corpo. Né? Que hoje é obrigatório, né? É obrigatório por norma. E mega importante. Então fica aqui, você construtora...
que está na etapa de contratação ou de instalação dos guarda-corpos. Nós temos a 14718, a NBR 14718, que fala sobre instalação, projeto, instalação de guarda-corpos, que fala agora que temos que testar ao menos um modelo. Você tem que de cada tipo de que cada você tipo. Tem na obra. Então, em condições reais. Em condições reais, de preferência, porque o que a gente percebe, né? Tanto desde o projeto, né? Hoje, por exemplo, a gente está num nível lá de projetos que a gente consegue hoje fazer um cálculo estrutural com o FCK do concreto para ver que quando você faz a tração, né? Porque o ensaio de guarda-corpo, você traciona para frente e para trás. E vê a deformação. Gera uma tensão lá no concreto e mede essa deformação. Aí faz o vertical, que a gente coloca uma carga no corrimão. Esse é difícil de reprovar. O de tração, que é o estático horizontal, esse reprova bastante. E ele essa deformação dos perfis, ela está relacionada com o dimensionamento dos montantes e também com a fixação dos chumbadores no concreto. Sim, Alder, bem colocado. Isso é, mega importante. Então, se você faz o guarda-corpo sem projeto, sem o dimensionamento estrutural. Então, nossos engenheiros, o que eles fazem? A gente pega a viga osso, dimensiona o guarda-corpo em função da região do país em que está o guarda-corpo. Existe uma tabela na norma. Aí existe o tipo de uso, que é privativo e coletivo. E dimensiona, vê as cargas que tem numa carga de uso, carga de segurança. Dimensiona esse guarda-corpo para que ele atenda a essas normas. Então, quando você faz a obra sem consultoria, infelizmente, não são todos, né? Eu estou falando para aqueles que ainda não têm esse conhecimento, porque o nosso mercado é difícil de literatura, né? Então, provavelmente você está fazendo o guarda-corpo fora de norma, porque a norma é chatinha, ela é complexa. Então, nós medimos essas deformações, verificamos a tensão no concreto, e aí a gente chega no perfil de alumínio. Não é feito aleatoriamente. Sem contar o impacto, né? Que também entra na conta. Antes de executar esse teste para as construtoras ou para o fabricante de esquadria, você analisa o projeto. E se lá no projeto, é uma dúvida minha, se lá no projeto você identificou que ele está não conforme, pela sua experiência, você já sabe se vai dar errado, né? De repente, um chumbador muito fino, ou um embutimento insuficiente, ou a falta da colagem do vidro no montante. Quando você identifica uma falha, mesmo assim você testa ou você recomenda primeiro a correção para depois fazer o teste? Como que é a sua dinâmica? Essa pergunta foi bem legal, bem bacana. Olha o case que eu tô neste momento. Inclusive, vou fazer o teste. A gente não combinou nada, isso pra você ver. O podcast, ele me ensina muito também. É uma dúvida real minha. Bom, eu fui fazer um teste, respondendo a tua pergunta, e logo de cara eu identifiquei que a altura do guarda-corpo não está de acordo com a norma. A norma tem uma pegadinha, que é uma referência do vidro até a parte interna da mureta, quando ele é maior ou menor que 10 centímetros. Ou maior, muda a altura do guarda-corpo. Sim. Isso gera uma dúvida gigantesca em todo mundo. Pessoal, Henrique, fala pra gente exatamente essa questão da altura do guarda-corpo relacionada à largura da mureta. Isso é muito importante e é legal. Para quem estiver assistindo, não importa se é construtora, se é arquiteto, se é um gestor de condomínio, se é um síndico, se é um engenheiro, fiquem atentos agora ao que o Henrique vai falar sobre a obrigatoriedade da altura do guarda-corpo em relação à largura da mureta, que no caso é considerada a ZEN, a zona de estacionamento natural. O que acontece? A norma tem um desenho... não está claro. Que é o 5A, que está lá na norma atual, que inclusive está passando por uma revisão, logo vai sair já a revisão. Ela diz que quando é menor ali que 10, e que a gente não consegue no mundo do alumínio, né, ficar menor que 10, fica sempre maior. Sempre maior. Então, se fica menor, você consegue completar da zona de estacionamento, que é onde você pisa, né, até o final 1,10 m. Certo. Então, se a mureta ela tem uma largura inferior a 10 centímetros, a altura do guarda-corpo ela passa a ser considerada daquela mureta até o topo
1,10 m. Do vidro até a face interna da mureta. Se ali for menor que 10... Do montante, né? Da face... Porque, na verdade, você pode ter mais mureta pro lado de fora do montante. Daí não conta. Da face do vidro. Da face interna. A face interna da mureta. Se você mediu ali e for menor que 10, aí você pode completar aquele 1,10 m. Certo. Mas se for maior... Aí você não pode. Às vezes você tem que fazer... Aí tem que ver a altura da mureta, né? Quando a mureta é maior que 700 milímetros, também entra essa regrinha. Você tem um guarda-corpo mínimo de 900, ou você tem que fazer ele com 1,10 m também acima da mureta. Isso que é o problema. Então tem que... Se a mureta for superior a 70 centímetros, ela não é considerada um degrau. Então, você pode ter acima da mureta apenas o complemento para dar 1,10 m do piso. Exatamente, mas tem que ficar menor que 10. Tem que ficar... Só que aí que está o problema, né? Isso que gera o problema. Na hora que você pega as vigas, viga invertida, alvenaria estrutural, enfim, normalmente a espessura mínima que a gente recomenda é 14 no concreto, 30 MPa. Se for menor que isso, aí você não consegue, você gera inclusive uma tensão ali, pode até estourar ali a borda, porque você na hora que traciona ele estoura aqui embaixo. Então, a gente recomenda que se instale exatamente no eixo da mureta. No eixo da mureta. E sempre fica maior que 10. Esse que é o problema. É por isso que a gente tem que consultar um especialista, porque eu já vi inúmeros projetos com esse erro. Que tá lá na norma. Então, pessoal, fiquem atentos. A gente tem toda uma correlação entre a altura do guarda-corpo com a largura e altura da viga a qual o guarda-corpo vai ser instalado. Essa é uma dúvida bem recorrente, né? Chatinho, dá um debate enorme, né? Até a gente mesmo, às vezes eu tô num cliente, me dá um branco, tem que revisitar a norma. Tem que revisitar, exatamente. E eu tenho que printar a norma toda hora, porque os arquitetos todos erram isso. Todos erram. Vem o projeto, a gente tem que conferir. Porque que acontece? Imagina se eu fizer um guarda-corpo, às vezes a mureta tem 650 milímetros. E aí o guarda-corpo tá maior que 10. Aí a PR mínima, que é o guarda-corpo, tem que ser 900. O cara fala, você tá louco? Imagina uma mureta de quase 65 centímetros, mais 90 para cima. E eles não gostam. Eles não gostam, porque acaba então, ficando muito alto. Fica alto, fica feio, né? Então, essa norma, ela é complexa. Eu entendo, né? Porque são várias disciplinas ali trabalhando na norma. Isso acaba conflitando. Eu tenho um engenheiro estrutural, depois eu tenho ali um engenheiro mecânico, depois eu tenho um arquiteto, e os técnicos todos brigando para fazer a norma. Acaba saindo esse tipo de problema, né? Porque eu vejo como um problema, porque a norma não é clara. Não é. Ela dá uma dupla interpretação. Eu já vi vários consultores com essa mesma dúvida. Eu já vi gente errar vários prédios. Eu também. Então, assim, essa questão do guarda-corpo é importante. Hoje, eu faço o ensaio de guarda-corpo, estanqueidade, que são aqueles 3 tipos lá que eu comentei. E o que eu percebo? Né? Eu estou tentando responder o início da pergunta, que as patologias, né, que eu acho que é mais ligado ao nosso tema aqui, elas estão ligadas a vários pilares, né? Primeiro, projeto. Se você não tiver um projeto e um bom projetista, né? Que a gente fala que um escritório que nem o nosso é um projetista, né? Mas ali tem um grupo de pessoas, né? Hoje eu tenho 13 pessoas lá que trabalham lá no nosso escritório para poder atender essas demandas. Tenho 2 calculistas grandes que trabalham conosco, que são já professores de universidade, para fazer aqueles cálculos mais complexos, né? Ver essas questões de concreto. É uma coisa que a gente olha bastante hoje. Não faço nenhum projeto sem cálculo, né? Todos os perfis são dimensionados. Tem memória de cálculo. Tem memória de cálculo. E aí, junto com isso, a gente chega num resultado também depois de uma certa consultoria ali com o cliente para ele poder decidir qual linha que ele vai utilizar. Nós, hoje,
a gente não indica direto, a gente ajuda o cliente a chegar no fornecedor que ele vai querer pôr no projeto. No sistemista. A gente não empurra a goela abaixo de um sistema. Porque hoje está tão complicado o nosso mercado de alumínio, né? Que é bom o cliente participar dessa decisão, porque se tiver atraso, se tiver algum problema, ele participou. Ele está comprometido também com isso. Exatamente. Exato. E o que eu percebo dessas patologias, né, é que eu tenho uma série de problemas por tipo de caixilho. Pele de vidro é um problema, porta de correr outro, janela de correr outro, que são parecidos, maxilhar outro, guarda-corpo outro. Esse é o grosso, né, que a gente tem nas obras. Você né? comentou com a gente, então, que o maior problema, as manifestações patológicas, elas são de origem aí projetual. Então, você entende realmente que essas patologias, elas são construtivas? Eu dividiria em vários pilares, né, para a gente chegar no problema, né? Eu tenho problema de projeto, eu tenho problema de econômico, que isso o cliente acaba participando, quer comprar sempre o mais barato. Economizar na compra. Esse item, eu acho que é o que piora tudo. Eu faço um baita projeto lá com 100 pranchas maravilhosas. E ele mesmo faz a reengenharia do seu projeto. Aí ele faz a reengenharia, contrata sempre barato. Uhum. Esse acho que é o maior, é um pilar grosso, que vamos dizer assim, dos atenção. problemas. Aí isso vai gerar um fabricante ou uma mão de obra ruim, porque a conta não fecha. Né? Se a conta não fecha, o que vai acontecer? Ele vai colocar uma mão de obra ruim, menos gente, empreiteiros que nem mal tem uma trena para fazer uma obra, enfim. Aí eu tenho outro problema, né, que é a falta de mão de obra hoje no mercado. Escassez de mão de obra qualificada. A qualificação, ninguém qualifica. Né? Uhum. Eu falo ninguém porque... Mas é verdade. É uma grande verdade. A gente reclama que não tem mão de obra qualificada, mas estamos treinando, capacitando. Não estamos. A gente procura já a pessoa pronta. E tem um dado interessante também. As pessoas não querem se qualificar. Porque um dia eu fui num sistemista, né? Uma empresa de alumínio, e eles dão curso. Dão vários cursos. Eles são, acho que, líderes de mercado. E eles me disseram que... líder de mercado no sentido de cursos, eles me disseram que mesmo eles fazendo um preço acessível e tal, tem pouca procura. Por quê? O pessoal, essa sistemática desses pilares que vão gerar patologia, né? Projeto, problema econômico, contratar gente barata, tal, não sei o quê, isso cria um ciclo vicioso no mercado, que você está sempre correndo atrás do rabo, com pouco dinheiro. Exato. Né? E a gente tem também um fator importante, porque eu vivi isso na pele, a inadimplência. A inadimplência é um cliente item final. Do cliente final, acaba também criando um ruído aí nesse processo, que também gera... faz parte desse ciclo, então ele não tem tempo para treinar a gente. Ele treina assim, ele pega um ajudante. Sempre vendendo almoço para pagar a janta, né? Exatamente. Esse ciclo vicioso aí de falta de projeto, compra de material de baixa qualidade, mão de obra desqualificada, acaba impactando de forma significativa no ciclo de vida da edificação. Então, hoje nós temos edificações, nós temos fachadas, esquadrias, coberturas de vidro, skylights, durando muito menos do que o mínimo ao qual ele foi projetado. Eu fiz um shopping recentemente, um shopping pequeno, né, que ele inaugurou com balde. Então, quer dizer... Eles desenvolveram um totem balde. Eu tenho um shopping que eu prestava serviços e que as clarabóias geravam muitas infiltrações. E eles não tinham como combater, né? Até a chegada da Aluparts, eles desistiram de combater a infiltração. Eles passaram a conviver com ela. Então, eles desenvolveram o totem balde. Ou então o vaso balde. Eles movimentavam o totem, por exemplo, era Dia das Mães. Esse totem tinha lá, Dia das Mães, concorra ao carro XPTO, só que dentro tinha um balde que coletava as goteiras que vinham do skylight. Mesma coisa com os vasos balde.
Às vezes você vê vasos aí Que legal, não sabia disso. É que você não prestou atenção. O meu olho, nossa, ele é fatal para isso. Eu tô sempre buscando os vasos balde e os totens balde. Tem muitos shoppings e grandes shoppings que utilizam disso. O que eu percebo, né, dentro do mundo da patologia, das nossas esquadrias, né, é que ele já, na entrega, ele já está doente, o caixeiro. Exatamente. Não tem nem um mês de vida, o bebê já está apresentando um monte de problemas por conta desses pilares. Exatamente, é o prédios jovens. Você já percebeu você já parou para pensar que às vezes a fachada, ela tá doente, aquela fachada tá doente, aquela esquadria tá doente, só que ela não fala, né? Ela dá sinais. Ela dá sinais. E ela tá doente e ninguém enxerga o quão doente ela tá. Na verdade, o que torna isso evidente são os acidentes. É verdade. São os acidentes, é tudo isso que a gente vê no jornal, a gente vê no Instagram, a gente vê nas mídias. E por que você acha que isso está acontecendo? Porque você vê que as doenças das fachadas, elas são silenciosas. Eu acho que a construção civil é que nem eu falei, né? Tem esses problemas desses pilares que sustentam esse ciclo, né? Isso acaba... Está muito ligado à parte financeira, né? Porque eles, por exemplo, no processo de concorrência de projetos, o pessoal pichincha. Então, às vezes o pessoal acha que está comprando ali um serviço... Né, eles compram um especialista. Um sofá de 60 mil reais, mas não, a construtora compra um sofá de 60 mil reais eles não enxergam o projeto. Pro lobby, mas não paga 60 mil reais no projeto. Ou uma especialista que nem a Aluparts, você tem um preço a se pagar porque você é uma especialista. Você é uma resolvedora de problemas. Você está entregando uma solução, você está entregando muitas vezes a paz, ou você está aumentando a durabilidade da... E paz não tem preço, não né? É inegociável. Só que, infelizmente, eu recebo... Esse mês mesmo eu recebi de um hospital, né? Que a gente ia fazer lá um projeto. A compradora ligou para mim como se ela estivesse comprando papel higiênico lá, sabe? Fazendo uma pichincha. Eu falei, olha, você não acha perigoso a forma como você está abordando esse tema? Porque... Se você está querendo economizar no planejamento do seu trabalho, né? Porque a gente faz projeto, planeja, na consultoria, imagina no resto da obra, o resultado vai ser ruim. Essa cultura Exato. Que está relacionado a dinheiro, né? Existe uma máxima no mercado de construção civil, não sei se você concorda comigo, que é assim, eles acham que ganham dinheiro na compra. Então, ele acaba comprando um serviço ruim, um projeto ruim, querendo economizar na borracha, na roldana. E é isso, o serralheiro também entra com essa cultura. Então, à medida que ele é esmagado, né, no seu fornecimento, ele acaba também esmagando todos os seus fornecedores. Eu vou te dar uma informação... Isso é cultural, os valores eles estão invertidos. Exatamente. Eles compram mal... E com isso impactam toda uma durabilidade. Sem dúvida. Em termos de projetos, a gente não tem... A gente faz desde um Pininfarina até Minha Casa Minha Vida. Uhum. Aliás, são as duas pontas que estão fazendo a gente sobreviver hoje, né? O mercado de luxo e o mercado econômico. Só um dado que eu acho que é super legal para quem está ouvindo a gente. Eu vou falar de um item que traz muita patologia. Porque como a gente faz muitos ensaios, a gente tá dentro desse universo. Se tem uma pessoa que entende de problema em fachada de vidro, esse é o Henrique. No mundo das escovinhas, que são as nossas tipologias que correm, né? Não usem Maxiar escovinha Takevasa. Existe uma escova convencional que ela tem 3 pontos. Se você virar o verso da escovinha, você vai ver 3 pontinhos, que é uma escova menos cabeluda, vamos chamar assim. Uhum. E aqui tem 4 pontos. Só que a performance dessa escova com relação a essa escova... Só com acréscimo muito superior. Uhum. Então, a escova, por exemplo, está doente. E é o item mais barato numa esquadria. A gente está falando de centavos. Quanto que é o metro de uma escova de vedação? É o mais barato. É o mais barato. E o pessoal compra a escova, que vão milhares de metros numa obra, da mais barata. Da mais barata. Só esse problema já vai gerar
um borbulhamento lá na hora que a gente faz o teste, porque entra ar com água, aí a receita borbulha os completa. trilhos. Borbulha e ele cai para o lado interno e aí está reprovado. Mas não é só questão de estar reprovado, aprovado. Você acaba com a vida do usuário. Porque você vai estragar o piso dele, a cortina, os móveis planejados. E a gente não pode esquecer que isso faz parte do sonho de quem mora no edifício. Isso faz parte do sonho daquele cara que comprou um andar comercial, que está lá com a sua equipe. Ontem nós tivemos a oportunidade de fazer um ensaio e a gente estava ensaiando uma esquadria a 5, 6 metros de distância e estava tendo um vazamento severo no meio do escritório. Um escritório de tecnologia. Vindo pela laje? Vindo pela laje, porque escorria por um erro de projeto, escorria por baixo da porta, era piso elevado. Esse piso elevado ele tem um caimento, que é oculto, né? A gente não vê, um leve caimento. E aí, o que acontecia? Ele vinha vazar numa trinca que tinha dentro da laje, que é natural, né? De movimentação. E tinha equipamentos eletrônicos caríssimos lá dentro. Então, já tinha queimado uma televisão de 10 mil reais, né? Então, você vê o impacto que tem quando a gente toma uma decisão dessas ruins, né? De comprar um pequeno acessório de baixa qualidade, né? Não era o caso da pele de vidro, mas estou contando um caso real. Mas, então, vocês vejam a importância dos componentes nas esquadrias. Então, nem sempre a esquadria, aquela que está instalada na sua obra, na sua casa, no seu edifício comercial, ela apresenta falhas no funcionamento. Muitas vezes não é decorrente da fabricação dela lá, ou da usinagem de perfis, ou da ausência de uma vedação, por exemplo. Porque o pessoal fala, está entrando água, eu estou com problema na vedação. Não é bem assim. O Henrique traz aqui pra gente, então, a importância das gachetas e principalmente das escovas de vedação. Você vê o fato de você escolher uma escova digamos, seria densidade? Não é densidade, é a costura, seria... né? Aqueles fios são costurados, né? A separação entre as felpas, diria? Isso. Aquela costura, você tem uma costura ruim e um fio de baixa qualidade. Ela tem um nome, essa separação que vai entre os eu chamo de cabelinho... 3 P's. Né? Tem 2 P's, tem 3 P's e a boa, a de alta performance é 4P. E a diferença de custo... Então, uma escova de alta performance boa, que é testada, aprovada pelo Henrique, seria com 4 P's. 4 P's, ela tem uma costura maior. Ela é mais cabeluda, vamos chamar assim. Para os fabricantes de esquadrias que estão nos assistindo, fiquem atentos a isso. É uma baita dica, na verdade. Uma baita dica. E essa dica a gente trouxe, inclusive, de colegas que usam já essa tecnologia para melhorar a performance da esquadria. E tem um detalhe importantíssimo. O que acontece? Quando a esquadria ela nasce lá em projeto, e você estuda o perfil, compra os acessórios e você leva para teste, ali ele vai ter um desempenho. Aí esse desempenho ele vai caindo, porque naturalmente você tem um desgaste, né? Esses materiais, eles têm memória, eles têm uma série de problemas de passar pelas intempéries, raio UV, né? Que nem as gachetas, né? Elas vão deteriorando, elas vão ressecando. Movimentação, degradação Então, você tem uma queda de performance muito rápida quando você compra acessórios de baixa qualidade. Então, quando a obra já não nasce cheio de problema, ela vai caindo a performance muito rápido, porque o camarada escolheu produtos de baixa qualidade. Exatamente. Você, na hora de comprar os acessórios, não economizem. Não economizem. Porque esse é um grande vilão. Exatamente. Aí também entra a importância das inspeções periódicas e da manutenção preventiva. Então, é a gente agir inspecionar para entender, para diagnosticar. Então, busquem os gestores de condomínios, de edifícios, busquem sempre profissionais que façam esse tipo de inspeção, de análise, para entender, para diagnosticar e traçar aí qual é o plano de manutenção preventiva para que esses problemas eles sejam corrigidos antes deles virarem grandes dor de cabeça. A nossa recomendação é que contrate a Aluparts para ir lá fazer... De preferência. A Aluparts. É porque a gente já trabalha com a Aluparts, a gente já conhece a competência, né? Então, a gente não vai indicar uma empresa que a gente não conhece.
Aliás, a gente recebe bastante indicação de clientes que você... condomínios, shoppings, vêm até nós, sempre cheios de problema. O pessoal chega aqui desesperado. Nossa, Aldo, não sei como resolver. Eu falo, que legal, a gente gosta dessa situação. Ainda bem que você está com esses problemas. Vamos traçar um plano aí para corrigi-los. O que eu percebo é que essa questão do plano de manutenção, ele é zero. É zero. Hoje ninguém cuida disso. É um assunto que ninguém quer. Na verdade, por conta desses pilares, né, que eu comecei lá falando, né, da questão da construtora querer comprar barato. E tem um detalhe, a construtora precisa comprar barato porque ela vende barato. Nossa, é um problema muito profundo, né? Efeito dominó, né? É um efeito dominó, né? O mercado, a economia do país. Exato. E aí isso vai chegar na gente aqui. E todos pagam a conta. E todos pagam a conta. Principalmente o consumidor final. Exatamente. O plano de manutenção, né? Que vai trocar essas escovas, vai regular o fechinho, vai dar uma revisada no silicone, nas juntas, né, dos perfis, que é um local também que nos acaba... Nos encontros, nas emendas. Nas emendas, que elas são maltratadas, né? Esse é um item que vaza muito nos testes. Conta pra gente. As escovas, elas são importantes para que os perfis, eles trabalhem com as folgas necessárias. Nem maior, nem menor, certo? Sim, ele é essa quantidade de cabelo, mais ou menos cabelo, é importante para eliminar frestas. Exatamente. Basicamente isso. E essa questão, quando a gente faz um teste de água, a gente vê muitas, não somente nos testes, mas na reclamação do cliente, a água infiltra pelo 45 graus no fechamento ou da folha ou do marco. Por que vazam? Eles vazam porque existe um fenômeno chamado diferença de pressão atmosférica, né? Interna e externa. Interna e externa. Quando está chovendo, eu tenho muita pressão. Do lado de dentro, eu tenho baixa pressão. Isso forma uma sucção. Então, imagine que é como se eu estivesse aspirando a água para dentro durante a tempestade. Então, aí, nesse momento, todos os encontros dos perfis que você não selou de forma adequada, né? E selar da forma correta, tem uma baita ciência aí, né? É uma microengenharia que você tem que ter um hiperfoco nisso. Essa vedação, ela é interna aos perfis lá na fábrica. Lá na fábrica. Lá no fechamento dos quadros e tudo mais. Não adianta... Essas vedações que a gente vê sobrepostas aos perfis na obra, tá certo? Elas nem sempre estão certas. Nem sempre estão certas. O maior problema é na fábrica, nesse quesito. Então... na hora de fazer o fechamento dos perfis, 45, 90, ele tem que fazer a selagem interna com um selante apropriado, né? Que no caso de cura neutra? De cura neutra, um selante que não seja orgânico, né? Tipo PU, essas coisas, porque ele reage com raio ultravioleta. Essa é uma dúvida também que o pessoal tem bastante. Nossa, eu já arranjei muita confusão de falar de PU. O PU é um assunto, né, super complexo. Ele tem o seu local, mas não é na parte externa da esquadria. Ele se degrada com os raios ultravioletas. Ele é mais para aplicações internas, protegidas. E o que acontece? O pessoal peca bastante nisso. Tem gente que nem sabe. Eu peguei um case esse mês, bem interessante. Posso contar? Pode, claro, por favor. Eu tenho uma consultora que eu faço o ensaio de todas as obras dela. Já fiz mais de 30 prédios dela. E ela compra caixilho padronizado. E eu achei estranho, o caixilho estava indo bem, né? Eu tava, né? Nós fazemos a aplicação de água para o lado de fora, conforme a norma, uma sucção pelo lado de dentro e a gente vai medindo isso em ciclos, né? São 5 ciclos. Eu estava no 3º ciclo de pressão, né? Puxando lá. Você usa a parte 7 da 10821. Isso. Que fala sobre... Eu uso a 7 e uso a tabela... Então, isso é importante, pessoal. Hoje nós já temos norma brasileira. Antigamente, você fazia os testes com as normas americanas. Hoje, com a nossa parte 7 da 10821. Eu fazia esse ensaio, eu pegava exatamente o que está no laboratório e eu fazia só a estanqueidade, né? Eu replicava no campo com os mesmos parâmetros, né? Pressão. Agora, com a norma, isso já está mais definido. Ficou mais... para a gente emitir um relatório, a gente fica mais à vontade. Então, para quem não sabe, nós temos sim uma norma técnica, a nossa norma mãe das esquadrias, a NBR 10821, que fala sobre esquadrias de alumínio. Ela é dividida em várias partes e na parte 7, que ela é recente. Ela trata sobre os procedimentos de
de testes em fachadas. Muito Mas bom. eu comecei isso muito antes. Muito antes, eu lembro. E justamente porque é tão complexo esse assunto, né? Tão recorrente, né? Esses problemas. Hoje, você tem poucas fábricas fazem as selagens dos perfis. Interna. Ninguém sabe disso. E eu peguei um case esse mês, que é o que eu estava falando, que eu comecei a fazer lá o ensaio. E de repente eu olho para o chão e estava indo muito bem. Daqui a pouco começou a aparecer água, mas inundou o apartamento ainda em obras, de um fabricante que faz padronizado. Ou seja, ele teve uma falha lá no processo dele. Fabril gigantesca, um recall de 100% das esquadrias e estava já instalado até, que é chumbado, né? Até no 11º andar. Ou seja, você vê que até indústrias que têm um controle tecnológico maior ainda cometem assim o mesmo erro do serralheiro convencional, né? É lógico, a gente sabe que falta um pouco de literatura. Você abre os catálogos, essas informações não são claras. Até tem alguns sistemistas, não todos, que pouco sabem disso, criam sistemas assim. Esse dia eu vi um sistema e eu questionei algumas coisas. Ele estava fazendo a pura sorte, quer dizer, desenhando. Já colocou no mercado, mas ele não tem nem respostas. Eu falei, nossa, mas como que você põe um produto sem testar? Então, infelizmente, é recorrente esse tipo de situação. E isso, então, causa sintomas silenciosos nas fachadas, nas esquadrias. Elenca aqui pra gente, Henrique, os principais sintomas silenciosos que o nosso ouvinte precisa estar atento. Bom, vamos lá. Pele de vidro, né? Vamos separar pele aqui. de vidro. Então, pele de vidro, que eu vejo bastante. O rufo. O rufo no coroamento das fachadas. Eu recomendo não fazer rufo de ACM. Eu também recomendo isso. Isso é uma... Ele rompe nas suas dobras. Ele rompe, né? É um material que não é adequado para isso. Ele é decorativo. Exatamente, né? Eu concordo. Tem grandes fabricantes que ainda usam, projetistas que ainda usam. Então, é um recado amigável, né? Sim. Aqui não quer ensinar ninguém, pelo contrário. Porque a gente está muito ligado aos problemas. A gente está muito, tanto eu quanto você, inspecionando as obras, né? E quando elas já estão com problema. Então... Hoje nós fazemos um rufo já estruturado, com chapa grossa, de alumínio. Qual é a espessura adequada para um rufo fabricado em chapa de alumínio? No mínimo 2 milímetros. No mínimo. Daí para mais, se puder. E aí eu fui, inclusive, fazer um estudo sobre rufos para fora e tal. Nossa, como a gente trata mal os nossos rufos. Aqui é feito com chapa galvanizada, com ACM. O pessoal usa ainda muito PU. Sim. Né? Os calheiros que tem aí, que os rufeiros usam. Aliás, eles só usam PU. Só usam PU. Isso traz muita patologia. O ACM, que eu rodo as obras, ele rompe, ele é um material mole, muito flexível. Porque quando a gente fala em rufo de ACM, a gente está falando, uma chapa de ACM, um painel, ele tem ali 4 milímetros de espessura. Só que o núcleo, geralmente, sei lá, varia de 2,5 a 3 milímetros de espessura. O resto que sobra é propriamente a chapa de alumínio. Então, para um rufo, geralmente o pessoal usa a chapa de 0,3, quando muito de 0,5. Pessoal... Que é muito pouco, uma espessura muito pouca. Ninguém liga pro rufo. Ninguém liga pro rufo. E aqui é o grande alerta. O rufo é um grande vilão das peles de vidro. Porque é por lá que são feitas manutenções na fachada. O pessoal precisa descer na fachada para trocar um vidro, para fazer uma limpeza, para fazer uma inspeção. Eles pisam no rufo. As cordas danificam. Ninguém sobe lá. Ninguém sobe. Então, acaba que eu vou nos prédios e eu percebo que... O pessoal tem medo, É o ponto frágil. É o ponto frágil. Então, acho que pele de vidro, o número 1 é aí. Você sempre começa uma inspeção pelo rufo e de lá você elimina boa parte dos problemas. Acontece isso com a gente também. Lógico, uma pele de vidro ela tem uma sequência de trabalhos. Quando você está falando de pele de vidro, você está falando de uma fachada stick, de uma fachada unitizada, uma fachada grid? Eu estou misturando... Está misturando o sistema fachada cortina. Fachada cortina. A grid é um caso à parte, né? Porque ela vaza com força, né? Então, ela vaza ela já bonito. É um caso à parte. Se você está fazendo uma obra grande com grid... Já põe as barbas de molho que vai dar problema. Pessoal, então
fachadas, na sua opinião, entre os sistemas unitizado, stick ou grid, o campeão de vazamento, é a fachada grid. Aí eu concordo. Aí nós temos 2 tipos de fachada, né? Que é o que a gente mais usa, que é stick, né? Ancoragem, coluna, travessa, quadro. E aí a unitizada, que vem tudo junto, põe a ancoragem, depois vem o módulo para ser instalado. E aí são também 2 universos, né? O que eu percebi? Até porque quando eu montava a fachada, eu percebia que a gente contratava um empreiteiro, né? A gente tinha mão de obra própria e contratava um empreiteiro, que quase todo o mercado é nesse modelo. Sim. Né? E tem gente que é 100% terceirizado, tem gente que é meio a meio, enfim. O pessoal não sela também os 45 com silicone. O pessoal não solda as borrachas. Não, a ausência da vulcanização das borrachas, a ausência da vedação interna entre montante e travessa, no caso. Aí o que eu vejo? No 45 das folhas que o pessoal não sela, então você imagina, eu tenho alta pressão atmosférica aqui, baixa pressão atmosférica aqui, eu tenho uma sucção. Então, nesse 45 que está aberto, e nessas borrachas que vão deixar passar mais ainda a água, eu tenho entrada de água. Exato. Só aí já tem... Se você pegar o mercado, os grandes fabricantes já soldam as borrachas há muito tempo. Os pequenos nunca soldam. Exato. Só que a selagem do 45 graus, mesmo nos grandes, ela fica falha nos cantos. Então, fica outra dica aqui, encher de silicone lá, mas encher com força. A conexão interna dos perfis. O 45 ali, somente o que vai ficar na... Gente, não é por fora não, viu? A gente tem que abolir essa vedação, essa sobreposição de selantes sobre 45 ou 90 graus. Pelo amor de Deus, não é isso. O pessoal não concorda, mas vamos lá. Vamos fazer uma analogia como se a gente tivesse um encanamento. Então, quando você vai fazer um encanamento de PVC, por exemplo, vou pegar o mais antiguinho, que a gente está mais acostumado. Então, a gente faz ali, a gente tira, né? A gente passa uma lixa, né? Tanto na luva quanto no cano, depois passa a cola em ambos e faz a união. A conexão. Isso. Imagina, e aí quando você pressuriza, ok, isso vai funcionar. Né? Fazendo um paralelo com a esquadria, seria mais ou menos isso. Agora, imagine você não fazer esse processo e você passar cola por fora. Na hora que você pressurizar a rede, a água vai sair por todas as juntas. Então, a esquadria é mais ou menos isso. Na hora que você pressurizar a esquadria, porque ela é pressurizada pela chuva, e ela não tiver a selagem interna, né? Ela vai entrar água. Então, não adianta você selar só por fora. Ah, mas eu gosto de selar por fora. Amém, pode selar também, não tem problema. Ah, eu gosto de usar uma junta de polietileno. Ok, não tem problema. Eu sou um pouco contra, porque eu acho que ele dura pouco na natureza. E olha que dado interessante. Caixilhos chumbados, você não consegue trocar a junta. Você tem que quebrar a parede. Você está falando esquadrias instaladas sem uso do contramarco. Sem o contramarco. E aplicado só essa junta, né, essa máscara de perfis, só com polietileno expandido. A fita espuma, né, que a gente fala. Então, é perigoso. Né? Eu também não gosto. Eu acho que ela, com o tempo, ela vai se deteriorar. Ela até tem uma vida útil a espuma de 5, expansiva. 6 anos. Você está falando da espuma? Aquela que o pessoal põe, aquela máscarazinha preta, na união dos perfis. Ah, você está falando do Inducel, o calço. Não, da vedação entre o trilho e o marco ali. O pessoal da indústria de padronizado, eles usam uma máscarazinha. Tem um adesivo e põe a máscarazinha. Tem uns que aplicam isso mais silicone, aí vai funcionar. Mas os que aplicam só essa máscarazinha não funciona. Esse silicone eles aplicam pelo lado externo do trilho também? Eles por dentro e por fora. Por dentro e por fora. Então, na verdade, as infiltrações recorrentes, elas são pela ausência das vedações necessárias aos perfis, e ela ocorre principalmente pela essa questão de diferença de pressão atmosférica. Exatamente. Eu tenho muita pressão, baixa pressão, aí cria uma sucção. Cria um número negativo. O trilho, ele enche. Então, trilhos curtos também são responsáveis. Trilhos baixos. Você chega numa pressão de 50, 60 km por hora, ele já começa a transbordar.
A água pode borbulhar num teste, ela só não pode espirrar pro lado de dentro. Como é que funciona? É permitida a presença da água no trilho? Você pode ter um borbulho inicial, mas depois ele tem que escoamento. Ele tem que cessar esse borbulho. O escoamento natural. E essa entrada de ar, porque é uma entrada de ar com água, né? Você tem água ali presente, começa... ela não pode acontecer depois que começa o teste. Então, esse borbulhamento tem que desaparecer. Tem que desaparecer, entende? Ela inicia, mas ela tem... O dreno tem que dar conta de... Tem que dar conta do sistema de drenagem. Entendi. E tem outras questões também que você falou... O que você tem mais encontrado, né? Na pele de vidro, nos caixilhos. Esse primeiro rufo, né? Que eu estava falando, esse 45 aí sem silicone... A solda das guarnições. A vulcanização das gachetas. E tem um detalhe, né? A vulcanização, a gente tem que entender que a dureza que você tem no meio da borracha é a mesma que tem que ter nos cantinhos. Nas ligações. Porque eu já peguei, por exemplo, vulcanização que estava tão dura que estava dando, tipo, sei lá, vou dar um número aqui. No meio estava dando 50 shore, né? Quando você mede lá com o medidor, e na ponta tava dando 80 Isso shore. faz com que a gacheta ela se rompa na... Não, o que acontece? Na hora que você aplica o quadro da stick, os cantos, ele calça, é como se tivesse é tão duro a vulcanização, que na hora que eu começo a apertar o parafuso para prender o quadro, ele não deixa a borracha ficar com a compressão correta no meio, porque as pontas estão duras. Essa é uma patologia que eu encontro. Mas aí essa dela endurece essa gacheta? Quando você vai vulcanizar, parece uma máquina de crepe, né? Sim, você abre a gavetinha lá, você põe o próprio material você cola, você põe faz o EPDM, união. tá? E o que você tem que fazer? Você tem que cortar a 45 graus as borrachinhas, né? E aí, a externa, que é a flap, não tem problema. Né? Você pode deixar um pouquinho curto, completa lá com o EPDM, fecha a maquininha de crepe, espera dar o tempo, tá vulcanizado. Quando você fazer a vulcanização das gachetas internas... De nível 2 e 3? Nível 2 e 3, que ela precisa de uma taxa de compressão, ali a dureza tem que estar correspondente de forma perimetral. Então, se eu usar muito EPDM lá, o certo é cortar 45 graus e fazer uma solda pequena ali, para que eu tenha compressão tanto no meio do quadro quanto nas pontas. Eu não posso deixar a ponta dura, a ponto de, na hora que eu vou parafusar, ela calça e não deixa a borracha comprimir entre a água. Entendi. Porque fica aquela borracha só com uma leve compressão, isso dá problema. E se a gente está falando das gachetas de um maxilhar, por exemplo, que a gente tem 3 níveis de gachetas externas, Perfeito. que é considerada nível 1, e as internas da folha, nível 2 e nível 3. A nível 3, às vezes, ela é na coluna, ou às vezes ela é na própria folha. Então, ele está dizendo que também tem uma sistemática, né? Para que não basta ter somente a gacheta. Soldada vulcanizada. Ela tem que estar vulcanizada da forma correta. Exatamente. Interessante. É bem interessante. Interessante. E outra coisa que eu encontro recorrente, desde a linha Atlanta, essas linhas mais antigas, né? A Atlanta, a Citar, essas linhas, elas foram sendo copiadas. Atlanta, nossa, que são as fachadas, a linha Atlanta, para quem não conhece, é o nome dado a uma linha lá dos primórdios no sistema stick. Então, é montado, colunas, exatamente, travessas, folhas. A própria linha Atlanta, você vê que muito copiada no mercado, que é muito copiada, né? Ela tem um erro dimensional na presilha que prende a travessa. Fizeram a presilha de uma forma que ficou pouca folga para você encaixar a travessa. Então, às vezes, a travessa fica desalinhada com relação à coluna. Aconteceu na nossa obra de Brasília, da Procuradoria. Exatamente. Exatamente isso. Não tinha nem espaço para colocar presilha. Exatamente. Então, eu tenho a coluna e travessa tem que ficar coplanar, né? Coplanar. Perfeitamente alinhadas. Então, dá um dente ali e ela começa a entrar água por diferença de pressão. Tá escorrendo... Né, a anatomia de uma pele de vidro stick, ela tem uma câmara de descompressão frontal. Que diz que a água pode entrar na coluna, pode entrar ali. É uma câmara molhada. É uma câmara úmida que chama. Câmara úmida. E aí, como tem um dente, ali é muito recorrente isso, entra água na travessa. E aí derrama a água. Por isso que é complexo você fazer consertar uma fachada, que a Lupartz é especialista.
porque ela tem tantos caminhos para dar errado. Eu já vi, por exemplo, na hora que você faz a emenda da coluna, se você faz um silicone abaulado, que todo mundo acaba até desenhando errado, o certo é ele ser reto, retinho, né? faceado ao vidro. Faceado, ali também cria uma entrada de água. Então, assim, tem muitos meios dela não funcionar. Outro problema recorrente é que na stick é muito difícil você parafusar o quadro, porque você tem uma borracha na frente, né? Essa flap, a gacheta de nível 1, a externa, que é importante a gente falar, ela não é responsável pela estanqueidade do sistema. Ela está ali pelo lado de fora para diminuir, para reduzir a ação do vento, as cargas de vento e a quantidade, o volume e a força da água que incide sobre a fachada. Exatamente. O seu cliente fala, vou trocar só as gachetas lá de fora que elas estão deterioradas e eu resolvo meu problema. Não. Daí nós, os especialistas, tem que explicar o conceito da fachada e dizer para o cidadão que não adianta ele só trocar as gachetinhas lá, as pestaninhas. Meu pai chamava de pestana, você chama de flap, ele chamava de pestaninha. Não basta a gente trocar elas, em grande parte das situações a gente não resolve. Fala pra gente sobre isso. Então, o que eu pegava, enfim, que é comum isso aí, e aí como eu era serralheiro, e aí eu comecei uma fábrica... Zé Ralheiro ou Serralheiro? Eu era os dois, né? Eu era, enfim, eu sofria, viu? A gente vai melhorando. Eu tinha um complexo de inferioridade. Eu achava que eu era muito ruim. Eu falei, meu Deus do céu, eu preciso melhorar. E eu fui indo nas obras e ajudei a fazer muita instalação, né? Lógico, não sou instalador profissional, mas eu ficava junto, vendo ali, sempre com aquela visão mais de consultor, né? Uhum. Aquele dom. E olhando o pessoal aplicando as presilhas, e eu percebia que o pessoal tinha muita dificuldade. Então, imagina o empreiteiro sozinho no balancinho, colocando... Eu dava meta, né? 70, 80 quadros por dia. Então, tem lá 12 presilhas. Ele não parafusava Botava só presilhas. metade. Batia a presilha, né? Parafuso, a gente usava muito na Atlanta o M5. Então, eles pegavam e batiam. Então, não apertava direito. Depois com as parafusadeiras, né? O advento Ficou mais fácil. Ficou mais fácil, mas essa patologia também é bem recorrente. Você tira a borracha, tá lá um monte de presilha isso eu vejo morta também. lá. Isso também é recorrente. O prumo e nível da fachada é mega importante. Sim, né? Para essa questão da estanqueidade da fachada. Exatamente. Imagina que eu tenho um quadro que tem borrachas que estão comprimidas num lugar que está torto. Exato. Então, não vai ter eficiência. Isso é recorrente. Tanto é que tem obra que você abre e você fala, chama a Low-Parts lá que você não tem nem o que fazer. Tem que desmanchar e fazer de novo. Porque, você imagina, uma obra que o cara não selou os quadros, são milhares de quadros. O cara não colocou as presilhas corretas, a pessoa tem dúvida da quantidade de presilhas. E isso está no manual, no manual do sistemista. Você vai lá e ele fala quantas presilhas em cada lado, o espaçamento entre elas, o parafuso... Esse é outro problema. O brasileiro não gosta de ler manual. Não gosta de ler manual, exatamente. Mesmo quando eu vou nessas diligências em fábrica e tal, eu abro o catálogo. Aí o cara nem abriu o catálogo. Nem sabe que existe. Eu fui ver uma obra, né? Você que tem um olhar especialista, aí eu olhei para um caixilho que nem era meu, né? Da minha obra, né? Que a gente normalmente inspeciona o seu contrato. Uhum. Aí eu olhei assim e falei... E essa linha, você gostou? Era uma linha nova, uma linha 25. Gostou? Ah, gostei. Posso dar uma olhadinha? Aí ele foi lá dar uma olhadinha. Eu falei, cara, ó, eu posso te dar uma... Eu acho que você errou toda a usinagem, as saídas de água estão tudo errado. Tem pouca. Porque essa linha é nova e ela tem a cada 300 tal, ela é diferente, o sistema de drenagem. Ele falou, mas não é igual a linha Suprema? Eu falei, não é igual a linha Suprema, não. Essa tem uma receita diferente. Aí, ele tinha o catálogo. Mas não tinha nem Ele aberto. foi me confrontar, ele foi lá, pegou o catálogo. Foi lá. Aí a importância... Aí ele ficou branco, porque ele tinha, sei lá, umas 200 janelas prontas. Ele falou... Meu Deus. Nossa, mas... Eu falei, cara, quando você for fazer qualquer esquadria, abre um catálogo. E se não tiver no catálogo, porque nem tudo tá lá, liga no sistemista. Aí que é interessante... você ter o teu consultor, porque o teu consultor vai escolher um sistemista homologado, o consultor tem medo de fazer besteira. Exato. Então, ele vai escolher um sistemista homologado,
pelas normas, que né? tem que um atende departamento técnico de você vai engenharia ligar lá para te e dar ele suporte. ele vai te dar o suporte. Aí a importância da inspeção periódica no decorrer da fabricação e principalmente da instalação nas obras. Exatamente. Depois disso que entram então os testes. Os testes, esses ensaios de qualidade que você faz em obra, que a Vale Ensaios faz, ela pode ser de um prédio em construção, ou seja, onde as esquadrias estão sendo instaladas, ou ela pode ser num prédio já com muitos anos de operação. Você pode... O ideal é você fazer, assim, terminou o projeto, já faz um teste. Já no protótipo, no mockup. Você pode fazer isso até no laboratório oficial que a gente acompanha. Sim. Pode ser feito na obra. Né? Isso é importante, porque ali você já descobre um universo de problemas. E você consegue, então, corrigir as falhas já na fase projetual. Já na fase projetual. Então, você tem um teste um teste onde analisa a ideia, a sua solução em projeto. Você testa, então, no mockup na obra ou no laboratório. E quando a obra... Esse é o ideal. É o ideal, o cenário ideal. E quando a obra está em execução, a gente também testa. E posso testar depois quando está na briga. Que eu falo que é o velório, né? O pessoal me chama muito pro velório. Pro velório. E aí, só para a gente completar a questão das patologias, que você me perguntou, stick, unitizada e tal. Aí, na unitizada, o que eu encontro? Né? Porque nós falamos agora de patologias da stick. Do stick. Agora eu tenho outro universo, que é um universo enorme, né? Que nós temos agora. A maior parte das fachadas hoje em dia são unitizadas. A maior parte dessas de alta performance são unitizadas. O comum também é a selagem dos perfis. Olha um erro interessantíssimo, que eu acho que o pessoal vai adorar ouvir isso aqui. O pessoal passa aquele filme Promaflex Promaflex ou Nito ou de qualquer outro fabricante. Para proteger o perfil. Na hora de usinar, ele usa ainda o filme. Tem fabricante que deixa o filme e acopla a travessa com o filme. E o filme inibe a vedação. O selante não adere ao filme? Não adere ao filme. Ontem, que nós fomos testar uma fachada, a obra inteira de um fabricante grande não tinha tirado o filme. Por quê? Como ele passou na barra, né, e depois fez as conexões. Para conectar, né, as travessas, você tem que fazer o recorte dos filmes. Então, o pessoal esquece de recortar os filmes nas fachadas unitizadas. Eu nunca tinha me atentado a isso. Interessante. E o selante não adere a esse filme plástico? Não, porque ele é um plástico, né? Interessante. Então, ele não adere. Isso é comum acontecer, já peguei bastante. Quando você vai fazer a travessa, você tem que, por dentro, colocar uma cantoneira, fazer uns furinhos para injetar silicone com abundância ali. Porque... vedação da cabeça dos parafusos na conexão de travessa com coluna, com macho e fêmea. Ali você tem que, né, quando você, por fora ali, você tem que fazer todas as vedações de parafusos. Que são previstas em projeto. São previstas em projeto e até em catálogo, E em né? catálogo. Só que o pessoal tem essa dúvida e acaba não fazendo. Só parafusa a travessa ali e ali você tem que fazer um enxerto de silicone. Você tem que botar uma cantoneira por dentro ali da travessa e fazer um enxerto. O pessoal esquece, porque essa travessa, na hora que você desce num rapel, que você desce num balancinho, ela fica muito exposta, porque é a junta do vidro. Porque a gente tem dois tipos de junta, né? A junta selada, de fachada unitizada, e a junta aberta. Na junta aberta, essa patologia vai aparecer. Essa junta aberta seria no meio do módulo. No meio do módulo. No meio do módulo. Entre modulação de vidros, digamos. Geralmente são dois, sei lá. Ali dá uma patologia. Exato. E tem a vedação na união dos módulos unitizados, que é a junção dos módulos, que é a ausência da manta. Tem uma manta que você sela, né? Porque fica um buraquinho ali. Tem que selar por baixo também, porque se você só colocar assim, você tem que fazer uma vedação aqui. Outra patologia comum é que nas extremidades, quando a pele de vidro unitizada topa numa parede, num ACM, né, que ela termina em algum substrato, você precisa fazer no último módulo, porque assim, a junta do módulo coleta a água e devolve para fora. Exatamente. Então é uma calha, vamos dizer assim, né? É o mesmo conceito da stick, onde a gente tem a câmara úmida, que pode entrar água, mas ela tem que ser direcionada. Então, imagina que o último painel, você precisa criar uma tampa lateral para que a água não vá vazar por dentro do módulo. Então, eu vou lá olhar, tá sem essa tampa.
é comum isso acontecer. E outra coisa que é também muito recorrente está relacionada ao maxillar, né, que dá unitizada. A gente, acho que o grosso é ter o overlap, né, o vidro certo, que passa passante. do quadro, né? Ele precisa tocar ali na pingadeira, a pingadeira é fundamental. A pingadeira que é feita por meio de gachetas. Isso, ali eu tenho aquela pingadeira, a aba do vidro encosta e tenho encontrado vidros que não encostam. Frestas. Aí vai, é um mau dimensionamento dos vidros. Do vidro. E assim, o que eu percebo? Eu testei, inclusive com a antiga Algrade, né, que foi um grande fabricante, com e sem a pingadeira. Nossa, a diferença, assim, eu tava sem a pingadeira, sem só a borracha. Tinha a pingadeira, mas eu tirei a borracha. Então, ficou só o vidro encostado numa cantoneira, vamos dizer assim, né? Porque a ali entrada de água é homérica. 60, 70 pascais já tava, que não é vazando. Nada, né? Já tava vazando. E com a borracha funcionava, a gente foi até 400 pascais. E olha que interessante, tinha 1,80 m o maxillar de largura, só que ele era baixinho. Então, o braço estava dimensionado. Essa patologia... Ausência de pingadeira, de gacheta, ou pode até ser uma chapa de alumínio, que seja. Sabe, em fachadas antigas, onde a Aluparts faz intervenção, quando não tem... o perfil não tem o suco para colocação de uma gacheta do tipo pingadeira, a gente coloca uma chapa de alumínio dobrada, a gente desenha, faz sob medida, a gente tem toda uma técnica para colocar, para incorporar uma pingadeira sobre o maxillar, porque eles precisam, qualquer tipo de janela móvel, principalmente as maxillar, elas têm frestas, alumínio com alumínio não veda. A gente sempre precisa de um alumínio elastomérico. Então, no caso, a parte de cima dos maxillar, que legal, essa parte, a presença de uma gacheta do tipo pingadeira, ou então de um elemento de alumínio fazendo esse papel é de extrema importância. Eu incorporo isso nas fachadas. É um item ali que diferencial. E quando o cliente não quer, ele fala, eu não quero. Porque fica uma ligeira marcação. Mas é quando o cliente não quer, a gente fala que vai comprometer a garantia, dele muda de ideia e passa a aceitar. Esse overlap, que o que acontece? Na hora que você vai instalar o maxillar, você tem a regulagem da altura do braço. Você abre o braço, você encosta lá na coluna e você vai fazer os furos, rebitar ou parafusar, né? O que eu percebo? Que o pessoal, se o módulo estiver desnivelado, automaticamente esse overlap, né, que é responsável pela vedação da cabeça do maxillar, ele já fica comprometido, porque às vezes vem tocando e vem abrindo. Então, o montador ele tem que ter a sagacidade de entender, de olhar pelo lado externo, num balancinho, numa cadeirinha, se todos esses overlaps estão tocando essa gacheta, ou até fabricar uma gacheta especial numa situação... Que ofereça compressão. Tem que ter compressão. No nosso escritório, por uma série de testes, né, nós usamos para gachetas 20% de compressão e para escovas 20% de compressão. Isso é um dado... É um segredo, hein? É um segredo, viu? Aproveitem isso. E eu uso para escova 50% de compressão. Então, imagina que eu preciso determinar o tamanho da minha escova. Eu vejo o espaço que tem entre o perfil e a guia, por exemplo, de uma porta, janela de correr, eu meço isso. Então, por exemplo, como é que eu sei que é uma escova 5x6 e 5x8? Porque daquele espacinho que eu tenho lá, eu aplico mais 50%. Então, sei lá, vamos dizer que eu medi 4 milímetros. Então, eu aplico mais 50%, aí eu cheguei na escova 5x6. Porque tem que ter essa compressão. Você dimensiona ela 50% mais robusta para que ela ofereça a compressão adequada. Então, se você pegar os nossos projetos, isso tudo é dimensionado. Se você já desenha... Para quem é preguiçoso, né? Eu falo que tem os preguiçosos, né? Que desenha uma escova... Que economiza informação nos desenhos. Se você desenha um projeto já com as escovas, você já comprometeu. Porque o serralheiro pode medir esse projeto e só ali já tem um problema de dimensão de escova. Então, vocês... Observe que são pequenos detalhes que fazem toda a diferença no comportamento e no desempenho de uma esquadria de fachada. Olha só que valioso esse podcast, pessoal. Hoje tivemos aqui uma aula
uma verdadeira aula com várias dicas, com vários insights de todos os problemas que podem surgir numa fachada stick, unitizada, ou num caixilho tradicional, um caixilho instalado entre vãos. Então, para mim, é um verdadeiro prazer ter esse bate-papo com você, porque os meus olhos e os meus estudos ao longo dos últimos anos têm sido muito voltados para os problemas das fachadas. Sim, você é uma especialista, lógico. Exato, e assim, eu quero cada vez mais entender como que de fato funciona tudo isso, trocar essas informações com você que entende, que tem muito conhecimento, que tem vivenciado todos os dias isso na prática. Para mim tem sido muito importante. Foi, né? Tá sendo aqui. Então, pessoal, você vê a quantidade, como é importante um especialista lá, colocando no projeto, especificando todos os componentes, todos os acessórios, estabelecendo a regra do jogo, pensando na durabilidade, pensando no desempenho. Então, que bom seria se todas as empresas, se a indústria de esquadria, ela parasse aquele minuto para trabalhar no projeto, para especificar de fato os materiais corretos, para que as nossas fachadas elas tenham mais saúde. Eu tenho percebido que, aí, lógico, né, quando eu olho todos esses... E lógico, a gente podia ficar aqui horas falando. Nossa, dá para ficar. Acho que a gente pode fazer uma aula só sobre problemas. Até quando a gente for fazer os cortes, eu vou colocar alguns detalhes. Isso que você falou do unitizado, do stick, quando falou de presilha e tal, eu vou ver se dá pra gente colocar junto alguns detalhes para ilustrar aí o que a gente está falando. Isso realmente é muito rico, esse conhecimento. Ele está dando insights do que o seu olho pode se concentrar aí numa análise. Você sabe que os próprios fabricantes de esquadrias não sabem identificar os seus erros, os seus problemas. Muitas vezes eles nos chamam, a mim ou a você, e falam, pelo amor de Deus, o que eu fiz aqui que eu não estou conseguindo entender por que está entrando tanta água e tudo mais. E ele chega aí com um olhar um pouco mais detalhado. E, tá vendo? Faltou um selante. O parafuso não tá vedado. Olha, você vê, faltou uma tampa. Eu, por exemplo, né, e aí, fachada, só o maxiar, né, o mau posicionamento dos braços, a fachada tá fora de prumo, de nível, já vai fazer o maxiar ficar todo torcido. Então, quando eu entro na obra, assim, eu já confiro nível e prumo. É a primeira coisa numa inspeção. E aí inspeção. Eu estico uma linha e vejo o alinhamento das colunas. Porque como é muito fácil você errar, a unitizada, 90% das unitizadas, ela só tem regulagem de nível. E ela não tem regulagem de prumo. Né? Se faz a colocação das ancoragens no prumo, lá na fase de obra, né? Ainda no osso. E depois você só encaixa o painel. Então, se aquela ancoragem... E aí vai um alerta também para o pessoal não confere. Não confere. Então, os donos de empresa estão largando essas grandes obras na mão só de empreiteiros. E eles precisam de um cuidado, de um carinho, porque eles também estão sofrendo com a qualidade da mão de obra. E você vai esticar uma linha nas ancoragens, as ancoragens estão todas tortas. Então, isso vai gerar uma patologia de desalinhamento dos painéis. Exatamente. E outra questão que é importante, lembra que eu falei que a gacheta eu uso uma regra dos 50% de compressão? Quando eu desalinho o painel, eu perco essa compressão da borracha, né, esse atrito, que é o que não deixa entrar água. Então, se está torta, eu tenho uma torção dentro do perfil que você não consegue ver, e aí entra água. E onde tem frestas... Tem entrada de água. Tem entrada de água. E para você, gestor, síndico, que pensa, que procura uma gestão proativa e não apenas reativa, se você tiver diante de uma situação na sua fachada de vidro aí do condomínio que você é responsável, você pode buscar auxílio de profissionais, especialistas em fachada. Então, nós temos o Henrique, que pode estar fazendo uma inspeção técnica, uma inspeção especializada. Temos o Henrique, temos a Aluparts. Para que seja feita a análise, o estudo dessa patologia, o que de fato está acontecendo. E temos também a possibilidade, então, dos ensaios.
Sim. Muitas vezes, num diagnóstico, a gente não consegue chegar numa conclusão sem a aplicação, né? Sem o jateamento de água, que precisa ser organizado. Não é só sair jogando água de forma aleatória. Tem a padronização dos testes. Isso é uma questão normativa. Então, você pode auxiliar os gestores nessa ajuda da identificação dos problemas e... Hoje, a gente tem uma parceria, né? A gente indica 100% a Aluparts para fazer as nossas obras, né? Eu não faço teste, mas eu preciso do teste. Então, muitas vezes eu indico o Henrique, é o nosso cliente, para que a gente possa trabalhar de uma forma colaborativa. Ele faz os testes, ele tem a análise dele, e nós complementamos com a nossa para chegar num diagnóstico bem preciso e daí, então, traçar o plano de reparo. Então... Se você fizer um olhar, né? Eu ainda estou preso naquela tua primeira do pergunta. Nitizado. Tá vendo? Quem é especialista gosta de falar na minúcia aí dos problemas. Só para não... Eu adorei porque assim, eu sou apaixonada por esse mundo aí dos problemas das fachadas. E aí, o que eu percebo, né? Aí você fala assim, né? Vamos juntar esses problemas aqui numa panela só, das fachadas. Ainda não cheguei nem no cachê. A gente não tá nem falando do grid também. A grid é um... um grid tem que ter um podcast só para falar dele. Então, vamos lá. Então, nós falamos desses problemas todos, né? Das dois tipos de fachada, né? Rapidamente. Colagem já até é outro universo. Colagem de vidros, queda de vidros, é um capítulo à parte. Aí eu quero deixar uma dica também. Silicone suporta mais desaforo. Então, usem silicone estrutural, é mais seguro. O pessoal de fita. A fita dá para fazer, é um material já bem explorado, mas ele precisa de um cuidado muito redobrado. maior. A fita dupla face estrutural é eficiente, mas os procedimentos de aplicação requerem mais cuidados. E se não for o caso, se não houver uma inspeção muito precisa, pode vir dar problema. É como o Henrique falou, o silicone estrutural aceita mais desaforo. Exatamente, ele demora um pouquinho mais trabalhoso, mais sujo, mas ele tem um resultado muito mais duradouro na vida útil dos prédios. Isso. Né? Também é um assunto recorrente de queda de vidro, etc. Não estamos falando mal da fita dupla face. Não. Eu gosto também, tem muitas obras com esse material, mas requer mais cuidado. Requer mais cuidados, né? Então, assim, em resumo, o grosso seria isso. Né? Entender que a chuva cria essa diferença de pressão, né, atmosférica, e que a água vai ser sugada pelas frestas, juntas, etc. Essa distorção do módulo vai criar uma abertura e vai entrar água. Entrou. Você não controla mais. A água, você entra, ela começa a sair por tudo quanto é lugar. E nas esquadrias, para terminar essa pergunta, isso que a gente falou das juntas, né? Que a união dos perfis que precisa de um selante e um selante de qualidade, não pode ser o PU, né? A gente não recomenda. E componentes de qualidade, que eu sei que quando você fecha uma obra, que eu vivi essa angústia, né? E você fala, puxa vida, vendi 300 mil abaixo do meu orçamento. No que eu posso economizar? Aonde eu vou economizar? Gente, é nessa hora que você tem que respirar, fazer uma oração e pensar que lá na frente, esses 300 mil que você precisa economizar, pode virar R$1 milhão num processo judicial. É na economia que mora o perigo, né? Que mora o perigo. E a cultura de fazer obra, e você meio que abandonar a obra sem fazer a entrega de forma correta. Hoje, poucas empresas, mas eu posso afirmar isso com todas as letras, tem um plano de manutenção e um plano de entrega dos apartamentos. Ninguém vai olhar, fica lá um ajudante fazendo a regulagem dos fechos. No final de obra, né? Final de obra, quando você vai entregar a obra. Por parte do fabricante de esquadria ao cliente. O engenheiro está praticamente louco na obra, com os seus estagiários entregando apartamento. Então, você imagina, tá um ajudante junto com o estagiário, não estou falando mal de estagiário, não é isso, fazendo a entrega dos apartamentos. Falta uma atenção. Só isso já vai gerar uma patologia.
né? Por exemplo, porta de correr e janela de correr, na região da roldana, se você deixar na altura que não é a altura de projeto e essa roldana estiver pegando ali na escova, você tem um borbulhamento de água só ali naquelas duas roldanas. Então, se ele subiu demais ou desceu demais, porque o vão estava torto, a janela precisou ser ajustada, a folha, você já tem você já tem um problema um comprometimento. Então, um pequeno ajuste... mal feito, um ajuste mal feito numa roldana, numa janela ou porta de correr, pode gerar infiltrações severas. A regulagem da folha, principalmente tudo que é de correr, ela precisa ter uma atenção especial. Por isso que quando o cara erra o contramarco e o piso lá e fica desnivelado, você perde até 70% da performance da janela. Então, uma janela que Esse é um dado importante, repete pra gente. Quando você tem um desnivelamento do contramarco e do piso e você vai aplicar uma porta ou vai aplicar uma janela no contramarco, se tiver desnivelado, você perde até 70% da performance da janela. Então, olha só que dado interessante. A tua janela que ia até 60 km por hora na chuva e vento, na pressão de água, né? Estou transformando Pascal em km por hora, que a gente está mais familiarizado, já vai fazer você perder a performance de forma assim exponencial. Então, nós já estamos entregando as janelas e portas sem funcionar, porque elas estão reguladas, mal reguladas, e você tem, não só na perda de estanqueidade, você tem a perda acústica. Acústica. Então, teoricamente, a gente vende uma coisa e instala outra. Entendeu? E regula de uma forma que a janela não funciona mais. Por isso que quando a gente vai para o teste, é tão difícil uma esquadrilha passar no teste, porque a folha tem que estar reguladinha, tem que estar no prumo, tem que estar no nível. Aliás, é uma outra dica, né? Quando for fazer teste, a janela tem que estar perfeitamente no prumo e nível, senão compromete muito o teste. O resultado do teste. Porque fica um peso de água só de um lado no trilho, né? Principalmente quando é de correr. Né? Isso altera o resultado do teste bastante. E é importante, porque ele está prevendo os problemas que vão surgir no decorrer da vida útil daquele imóvel. A fiscalização do contramarco e do nível de piso, né, que hoje é um problemaço, né? Às vezes eu pego até quem chumba contramarco com um gabarito, a gente saca o gabarito, confere o esquadro, tá fora de esquadro o gabarito. Porque faz de metalon. O próprio gabarito que foi feito, teoricamente, para ajudar no esquadro do contramarco, ele já tem problema. Problema. Essa é a primeira coisa que quando eu vejo chumba no contramarco, eu saco o gabarito, confere o esquadro, tá fora de esquadro. Então, assim... Eu nunca conferi o esquadro do gabarito. Pode conferir que tem muita gente... Outra dica importante, pessoal. Confiram. Quem for inspecionar a instalação de contramarco, confiram o esquadro do gabarito, porque ele pode ser aí o causador de todo um desalinhamento. Também tem... Eu tenho... Assim, tá vendo? Ele é uma enciclopédia de problemas. De dicas e problemas. O tipo de nível a laser que você está usando, né? Quando você tem, por exemplo, uma monetizada e você vai fazer um nivelamento das ancoragens, é importante usar um nível, né, ou topografia de alta performance. Tem que ser aqueles caras. Não adianta pegar aquele DeWalt. Aquilo é para 5 metros. Outro dia eu fui numa obra, o cara tava usando e deu uma diferença de 50 milímetros. Ele tava usando para um prédio todo, é de 100 metros então, escolher o nível certo é importante. E ele tem que estar calibrado. Esse nível, quando cai no chão, normalmente ele descalibra. Então, quando eu vou lá conferir, tá, eu vejo se meu nível tá ok, né? Mas eu participo de um pedaço da obra. Quem tá lá no dia a dia tem que estar muito atento a essas questões de nível, de prumo, porque a performance cai muito. Entendi. E Henrique, me conta pro pessoal que está nos assistindo, que querem aí, de repente, um checklist, saber de tudo. Então, a gente está falando dos engenheiros, dos arquitetos, dos gestores das obras, ou até mesmo de um síndico que está acompanhando uma manutenção. Você disponibiliza, você tem algo que te orienta numa inspeção? Os itens que você precisa olhar, por exemplo, numa janela maxilhar, numa janela de correr, numa fachada grid, numa fachada unitizada, você conseguiria nos presentear ou presentear o nosso público com um checklist? Sim. Só da gente ter um checklist já é um presente. Já é um presente. Então, tem gente que não tem essa cultura de fazer o checklist. Eu faço o checklist porque eu tenho medo de eu esquecer.
Serve para te nortear, né, na Ele verdade. serve para me nortear. Aliás, eu faço checklist para tudo, até para um churrasco. Né? Ontem mesmo vai ter uma festa na empresa, a Andréa fala, onde você pôs o checklist que eu quero fazer o da festa também. Excelente. O checklist, ele é composto por todos os itens, né, que são fundamentais para uma janela, uma esquadria, uma fachada funcionar. Né? Eu fiz um único lá para as minhas inspeções, né, onde eu passeio por todos os itens. Vamos imaginar que eu tenho o item colagem estrutural. Então, tá lá, você avalia... Então, aí eu coloquei lá todos os itens que eu preciso atender. Legal. Tá? Eu não vou entrar em cada um, porque isso você pode até desenvolver junto com o fornecedor, né, do item. Então, eu ponho acessórios. Então, todos os itens que são mega importantes, né, para que a sua esquadria funcione. Interessante. E ele já fica travado ali. Né? Eu ponho já o máximo de informações é tudo check, né? Eu não fico escrevendo. Interessante. Então, pessoal, vai estar no link do nosso podcast o checklist que vai ser disponibilizado pelo Henrique. E o nosso bate-papo, infelizmente, está chegando ao fim. Mas, para mim, foi uma verdadeira aula. Imagino que está sendo para todos vocês. E para quem quer saber mais sobre, ou que estiver precisando dos ensaios, dos testes, ou então contratar um projeto de consultoria para uma obra aí em construção, como é que faz para o pessoal te achar? Onde é que você está? Suas redes sociais? Deixe os seus contatos aqui, fale com o pessoal. Onde que eles podem te procurar? Então, a gente está presente em todas as plataformas, né? Eu tenho a Superiore, que é com 2 P's. Outro dia o rapaz falou... É difícil escrever esse nome, porque eu nunca sei se é com 2 P's, porque... Com E, com 2 R's, com 2 P's. Quando nós criamos a Superiore, né, que teve uma inspiração aí num sonho, até de um funcionário nosso, já existia essa marca. Então você teve que adaptar a escrita. E aí eu tive que adaptar um P, porque piora, né, na escrita, mas é Superiore com 2 P's, então você acha www.superiore.com.br. No Instagram também está como Superiore. E a Vale Ensaios, né, ela também está nas redes sociais, está no Instagram, está na internet como www.valeensaios.com.br. E o Henrique, ele compartilha quase que diariamente o trabalho dele nas obras. Então, ele posta os ensaios, ele se comunica muito bem com a câmera. Ele fala, hoje eu estou aqui na obra, vejo aqui o problema dessa janela, tá vendo? Olha só, olha que cagada aqui. Eu aprendo muito com os seus vídeos. Aliás, continue fazendo seus vídeos, porque ele é uma forma da gente, de fato, conhecer na prática as diferentes possibilidades de se errar numa esquadria. Mas quando ele vê coisa boa, coisa diferente, coisa que merece ser aplaudida, ele faz também. Então, tem vários casos que ele fala, olha, isso aqui é uma fachada muito bem projetada, muito bem... Não estou falando de projetos dele, não. De visitas em obra aí, que eles... Quando tem alguma coisa que vale a pena, que mereça ser aplaudida, ele faz também. Mas é isso. Com certeza. Muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela presença. E é isso. Hoje a gente encerra o nosso Aluparts Podcast, que falou sobre como tratar, sobre como cuidar. Falamos bastante sobre os problemas nas esquadrias, nas fachadas. E principalmente para você, gestor, pessoal, indústrias de esquadrias, saberem que existe uma solução. Os problemas, eles... existem, muitas vezes eles persistem, mas tem os profissionais que estão sempre em busca de solução, de tratamento, para que, enfim, todos tenhamos uma fachada, uma esquadria funcionando, desempenhando como ela deve ter, né? É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Pessoal, a gente nos vê em novo episódio do Aluparts Podcast. Obrigada.